daremos início à nossa quarta aula, falando especificamente dos microcontroladores PIC, que vai ser o nosso microcontrolador de estudo nesse curso. A família de microcontroladores PIC é uma família de microcontroladores com arquitetura RISC, com clock de até 40 MHz. Ela se subdivide em quatro subfamílias, segundo o tamanho da palavra da memória de programa. Então, eu posso ter microcontroladores PIC com palavras de 12 bits, 14 bits e 16 bits. E dessa forma eles são classificados. Bem, quanto ao conjunto de instruções, os microcontroladores da família de 12 bits possuem 33 instruções, os microcontroladores da família de 14 bits possuem 35 instruções e os microcontroladores da família de 16 bits possuem até 37 instruções, certo? Bem, quando eu me refiro que a palavra da memória de programa possui 12 bits, 14 bits, 16 bits, eu quero dizer que a instrução desse microcontrolador possui 12 bits, a instrução desse microcontrolador de 14 bits possui 14 bits, ou ela pode possuir 16 bits. Bem, quanto às características da família PIC, podemos destacar a capacidade de utilização do pipeline, certo? Na verdade, a família PIC faz uso intenso do pipeline, capacidade de execução de uma instrução por ciclo de máquina, ou seja, a cada ciclo de máquina ela executa uma instrução, cada instrução ocupa uma posição da memória. Isso quer dizer que no microcontrolador da família 12B, cada posição da memória tem 12 bits, certo? Ou o mesmo para o de 14 e o 16. Então, o microcontrolador da família 12, as memórias, cada byte da memória dele possui 12 bits. No microcontrolador da família 14, cada byte possui 14 bits. E no microcontrolador da família 16, cada byte possui 16 bits. Tempo de execução fixo para todas as instruções que não envolvem salto de memória, ou seja, todas as instruções são executadas em um tempo fixo e normalmente esse tempo corresponde a um ciclo de máquina, desde que não envolva saltos na memória. Bem, as principais características da arquitetura PIC que se aplicam tanto à família 12, 14 e 16 são um registrador de intercâmbio geral, que é chamado registrador de trabalho, certo? Então esse registrador é utilizado para manipulação dos dados, movimentação dos dados, um registrador destinado ao armazenamento de status, de flags, é chamado registrador de status. Na verdade, cada operação realizada pelo microcontrolador PIC gera uma sinalização. Essa sinalização é armazenada no registrador de status. Bem, um registrador destinado ao controle de interrupções, chamado INTCOM. Registradores destinados à manipulação das portas, ou GPIO, certo? Ou seja, na verdade, cada porta do microcontrolador representa um registrador, ou seja, e o registrador é acessado com uma posição de memória. Então, tanto faz escrever na porta ou escrever numa posição de memória. O procedimento é o mesmo. Bem, tratando especificamente do registrador, do microcontrolador PIC16F628A, ele possui como características uma CPU RISC de alta performance. Ele pode possuir encapsulamentos do tipo PDIP, SOIC ou SSOP, certo? Ele está disponível nessas três estruturas físicas. Isso aqui é a forma com que o circuito integrado se apresenta. Um conjunto de instrução, como ele é um microcontrolador da família 14, ele possui 35 instruções. Cada instrução é executada em 200 nanosegundos, considerando-se que um cristal de 20 MHz. Lógico, em um clock de até 20 MHz. Ele possui 2048 bytes de memória de programa, ou seja, todo o seu código tem que caber em 2048 bytes. É uma memória restrita, mas com a programação em assembly a gente consegue otimizar bastante a utilização da memória. Uma pilha de 8 níveis, mais tarde a gente vai voltar a falar para explicar direitinho o que significa essa pilha de 8 níveis. 16 registradores de função especial, a gente também vai voltar a falar desses registradores com mais calma. Capacidade de interrupção,
16 portas de entrada e saída, certo? Então ele é um microcontrolador de 18 pinos, ele tem 18 pinos. Desses 18, 16 são portas que podem ser utilizadas como entrada e saída. Os outros dois são alimentação e terra, VCC e terra. Alta corrente de saída, suficiente para acender um LED, ou seja, você consegue conectar um LED diretamente na porta do microcontrolador e utilizar esse microcontrolador para acionar diretamente esse LED. Ele possui um comparador analógico, ele possui um timer T0, timer 0 de 8 bits, com pre-scale e post-scale, que a gente vai falar também mais adiante. A gente vai ter uma parte do curso especificamente para falar sobre os timers T0, T1 e T2, certo? O timer T1 tem 16 bits e o timer T2 tem 8 bits. Ele possui um circuito de captura de 16 bits com resolução de 12,5 nanosegundos, que também nós vamos falar mais à frente. E um circuito de comparação de 16 bits com resolução máxima de 200 nanosegundos. Possui uma capacidade de gerar sinais de PWM com resolução máxima de 10 bits. Ele possui um circuito de UART para comunicação serial. Possui 16 bytes de memória RAM comum. Possui a possibilidade de trabalhar com Power On Reset, Power Uptime, Oscillator Startup, Brownout Detector, Watchdog Timer. Possui um bit, uma porta de Master Clear Reset multiplexado, ou seja, uma das portas dele pode ser utilizada como reset, ou eu posso configurar essa porta como um I/O, um dispositivo, uma porta de entrada e saída. Registradores de PUAP programáveis, proteção de código, programação em baixa tensão, Power Save Sleep, você pode colocar o microcontrolador em estado de sono ou de hibernação para poupar energia. E o oscilador dele pode ser configurado como um oscilador externo RC, um oscilador interno RC, um clock externo, um cristal de alta frequência, cristal de baixa frequência. Isso tudo a gente vai ver mais adiante, falar em mais detalhes mais adiante, só uma visão geral do microcontrolador. Bem, essa estrutura como ele se apresenta, ele é um circuito integrado com 18 pinos, certo? Os pinos 1, 2, 3 e 4 correspondem aos bits A2, A3, A4 e A5, e os pinos 18, 17, 16 e 15 correspondem aos pinos que a gente vai chamar de A0, A1, A7 e A6. E esse conjunto aqui de 8 pinos constitui a saída do que a gente vai chamar de porta A ou porte A. Certo? E esse pino aqui 17 corresponde ao bit menos significativo da porta A, ou seja, o A0. E aí nós temos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. O mesmo procedimento a gente pode analisar para a porta B. Então os pinos 6, 7, 8 e 9 correspondem aos bits RB0, B1, B2 e B3. E os pinos 10, 11, 12 e 13 correspondem aos bits B4, B5, B6 e B7 da porta B. Então isso aqui, esses outros 4 pinos aqui representam a porta B. Isso quer dizer que na hora que eu digo coloque estado lógico 1 na porta B0, esse pino aqui, o pino 6, vai nível lógico 1. Coloque estado lógico 1 na porta B5. B5 está aqui, esse pino aqui vai estado lógico 1, ou seja, vai ter 5 volts aqui. Okay? E a alimentação desse microcontrolador é feita nos pinos 5 e 14. Como eu falei, ele é apresentado no encapsulamento PDIP, ou SOIC, ou SSOP.
Bem, quanto à arquitetura interna desse microcontrolador, a arquitetura interna é formada como na verdade, a arquitetura interna do microcontrolador basicamente é uma forma de representação da maneira com que esse circuito é construído, representada por blocos que ilustram como as partes se comunicam. O desenho que a gente vai apresentar da arquitetura interna dele, na verdade, não é o que é a arquitetura interna, mas uma maneira como ela pode ser representada para que a gente possa entender melhor essa arquitetura. O microcontrolador PIC possui uma arquitetura Harvard, que dispõe de uma memória de dados e de programa, cada uma dessas memórias com seu próprio barramento. Então eu tenho um barramento de dados e um barramento de programa. Bem, como eu falei, o microcontrolador PIC da família 16F é um microcontrolador de 14 bits, certo? Ou melhor, perdão, vamos continuando aqui. Isso permite, como eu tenho o fato de ter uma memória de dados, um barramento de dados e um barramento de programa, permite que instruções de mais de 8 bits sejam trafegadas, certo? Isso quer dizer que esse microcontrolador, o microcontrolador 18F628A, é um microcontrolador de 8 bits, certo? Então os dados dele são de 8 bits, mas as instruções dele são de 14 bits. Isso quer dizer que o barramento de dados tem 8 bits e o barramento de programa tem 14 bits. Todos os elementos desse microcontrolador são implementados através de bancos de registradores, ou seja, os temporizadores, portas de entrada e saída e posições de memória, tudo isso vai estar através de bancos de registradores, ou seja, vai estar todos os dispositivos físicos desse microcontrolador estão associados a uma posição de memória, um registrador. Bem, aqui a gente tem o diagrama da representação da arquitetura desse microcontrolador. Como a gente já falou aqui, a gente temos aqui as portas A e a porta B. Essas portas se comunicam com o resto do microcontrolador através desse barramento aqui. Essa via aqui. Toda ela. Então está aqui a comunicação da porta A com esse barramento. A comunicação da porta B com esse barramento. E esse barramento é um barramento de 8 bits, certo? Esse barramento aqui é chamado barramento de dados. Então ele comunica desde o contador de programa, o program counter, a memória RAM, a porta A, até o circuito de timer 2, timer 1, timer 0, comparador, VRF, CPP, UART, EEPROM, todos esses periféricos se comunicam através do barramento de dados. Por outro lado, tem um segundo barramento aqui que é o chamado barramento de programa, que é esse aqui. Como esse é um microcontrolador de 14 bits, o barramento de programa tem 14 vias. Dentre esses elementos aqui, que compõem a estrutura do microcontrolador, a gente pode destacar o Program Counter, que a gente vai voltar a falar sobre ele mais à frente. Na verdade, ele se trata de um registrador que aponta para a próxima instrução da memória que será executada, certo? Ele tem 13 bits, então ele vai apontar para a próxima instrução que será executada. No momento que é feita essa leitura, a instrução da memória é jogada no barramento de programa. Essa instrução chega ao no registrador de instrução, tá aqui do registrador de instrução. E a partir do registrador de instrução, ela é dividida em dois blocos. Se for uma instrução de endereçamento, o trecho correspondente ao endereçamento é direcionado para esse multiplexador, e o que é efetivamente a instrução, ou seja, o código a ser executado, caminha para um multiplexador, que por sua vez encaminha essa informação à unidade lógica aritmética, certo? A unidade lógica aritmética, ela sempre vai operar entre o resultado desse multiplexador, que pode ser uma informação vinda do barramento de dados, ou da instrução do barramento de programa, certo? Chega a unidade lógica aritmética e esse resultado sempre opera com o que está armazenado aqui no registrador de trabalho.
Por isso esse registrador de trabalho é um dos registradores mais importantes do microcontrolador PIC. Ou melhor, é o registrador mais importante do microcontrolador PIC. Todas as operações lógicas e aritméticas realizadas por esse microcontrolador, um dos operandos será o registrador de trabalho. Então sempre a gente vai operar o resultado, o valor armazenado do registrador de trabalho com alguma outra coisa, certo? Isso torna um pouco mais trabalhosa a realização de operações por esse microcontrolador. Por exemplo, se a gente quiser somar A mais B, por exemplo, eu quero somar A mais, ou melhor, perdão, vamos botar um valor aqui. Se meu objetivo é fazer a soma de 5 mais 6. E eu armazeno essa operação aqui, ó. Essa operação está na minha memória de programa. Para realizar essa operação, o meu código tem que dizer carregue 5 em W e depois realize a operação de 6 com W. Certo? Isso a gente vai ficar mais claro mais à frente. Mas sempre a gente vai operar, um dos operandos será o W. Bem, uma outra possibilidade de, como eu falei, um microcontrolador basicamente realiza operações lógicas e aritméticas, operações de movimentação de dados e saltos, né? Ou saltos. Toda vez que um microcontrolador realiza uma operação de salto, ele precisa lembrar de onde ele partiu. Isso é feito armazenando o valor do contador de programa na pilha, ou no que a gente vai chamar de stack, certo? Mas também no próximo slide a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso. Então essa é a arquitetura geral do microcontrolador. O que a gente precisa ter claro aqui, que vai fazer bastante diferença para a gente no futuro, é com relação à unidade lógica aritmética, esse caminho aqui. Então, sempre eu teria a unidade lógica aritmética, todas as operações lógicas aritméticas vão ter como um dos operandos o registrador W. O outro operando pode ser uma informação que vem da memória de programa ou do barramento de dados. Se vem pelo barramento de dados, significa que essa outra informação pode vir da memória RAM, pode vir das portas A ou B, pode vir dos timers, pode vir de qualquer um desses locais aqui onde há comunicação com o barramento de dados. Bem, como eu já estava falando, a stack ou a pilha consiste em um conjunto de 8 registradores de 13 bits cada, e a cada função, rotina de call ou atendimento de interrupção, que a gente vai falar mais à frente dessas instruções, o valor do contador de programa, ou Program Counter, ou PC, é adicionado à stack. Ou seja, imagine que eu estou lendo um livro e alguém pede para eu estou lendo um livro na página 10 e alguém me pede, pô Luiz, veja o que tem lá na página 25. Bem, para eu ir para a página 25 e poder depois voltar para a página onde eu estava lendo, que é a página 10, eu preciso anotar isso em algum lugar. Certo? Então, o Program Counter, a pilha seria eu pegar e olhar, pô, estou na página 10, anotar num cantinho do papel, página 10, vou lá para a página 20, tiro a dúvida que surgiu na página 20 e agora eu posso voltar para a página 10. Eu vou, verifico onde é que eu estava. Estava na página 10 e volto para a página 10. A ideia da pilha é exatamente essa. Toda vez que eu for fazer uma movimentação, uma modificação no ciclo de leitura da memória de programa, eu preciso registrar o local de onde eu parti. E esse registro do local onde você partiu é escrever na pilha, guardar essa informação na pilha. Bem, como a pilha tem 13 posições, isso implica dizer que eu posso realizar 13 saltos. Mais do que isso, eu vou perder a referência do primeiro salto. Isso para programação em Assembly não é tão crítico, porque a gente acaba tendo um pouco mais de zelo na programação em Assembly. Mas quando a gente estiver programando em C, na segunda unidade do nosso curso, esse número excessivo de saltos acaba ficando transparente. Então pode ser que o aluno acabe se perdendo um pouco nessa questão. É preciso ter um pouco de cuidado com instruções recursivas. Bem, basicamente atender uma interrupção é o que eu estava falando. Eu estou lá lendo um determinado endereço de memória, acessando um determinado endereço da memória de programa.
e por algum motivo eu leio uma instrução de salto, e essa instrução me manda saltar para um dado endereço. Eu realizo o salto para um endereço 4, de onde foi solicitado o salto, mas antes disso eu pego o valor que estava armazenado no Program Counter e guardo na pilha. E ao terminar o atendimento desse salto, eu pego o valor que estava armazenado no Program Counter, jogo para cá e volto para o local onde eu estava lendo. Basicamente isso. Perdão. Quanto ao atendimento de interrupções, a gente vai voltar num determinado momento do curso simplesmente para falar sobre as interrupções. Agora, é importante entender que uma interrupção basicamente é um evento interno ou externo do microcontrolador que solicita que ele vá atender uma determinada posição de memória. Seria como se fosse uma chamada de subrotina em C. Mas essa subrotina, essa chamada para atendimento de uma rotina é feita via hardware e não via software, ou via um atendimento externo.